Aí, agora está gravando. Agora eu tenho certeza. Gente, muito boa noite novamente, né? Mas a nossa oração, pensando na liturgia desse domingo, em que se celebra o dia do catequista, o dia do ministro que presta serviços para as comunidades, das quais nós também, enquanto leitores, nos enquadramos nessa mesma seara, colocando que é o seguinte: que o Senhor fortaleça a ação de todos os ministros que se envolvem no anúncio da palavra, fazendo com que se tornem verdadeiros instrumentos da fé, do amor, e que consigam mostrar o caminho a ser seguido pelos outros fiéis. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós nós o vosso reino. seja Seja feita a vossa feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra como no céu. o pão O nosso pão de cada dia, nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai Perdoai as nossas ofensas, assim como como nós nós perdoamos perdoamos a quem quem ofende. tem e ofendido. não nos deixeis Não cair, nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mas mal. livrai-nos do Tudo mal. mal. Amém. 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 Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Pai, Espírito do Filho e do Santo. Espírito Santo. Amém. 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 Vamos lá, gente. Vamos começar as leituras. Vamos começar a análise para não acabar antes das 11 da noite, né? Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobina, o administrador do palácio. Eu vou te destruir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém poderá fechar. Ele fechará, e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Ô, Deus. José, só um detalhe, tá? Não é destruir, é destituir. É o quê? Ai, Destituir. Zacarias, eu à noite, essas letras, para mim, tá... E olha que eu troquei o óculos o mês passado. Cadê? Lá no versículo 19, logo no comecinho. Eu vou te destituir do posto. Destituir. E eu falei o quê? Destruir. Ah, tá, perdão. Não, agora só uma pergunta. É os catequistas que vão fazer as leituras? Ah, não sei. Ah, Ué, você que falou, criatura. não, eu falei, seria interessante, né? Mas você acha que os catequistas vão assumir? Aí a gente chama os catequistas que não são leitores. Seria o ideal, né? Eu, na missa das 10, eu não vou estar presente. Eu vou estar presente em Osasco. Porque é o dia do grupo, é o grupo Mirim. Uhum. Bom, Porque os catequistas não vão. Por um lado, Nilzete, os leitores mirins, eles seriam interessantes na visão de que você vai ter catequizandos fazendo essa leitura. Ou catequizando. Então deixa a moleque. É legal porque você vai ter essa homenagem aos catequistas. Então tá bom. Não, é que você Sim, tinha eu tinha falado, comentado mesmo. Mas aí depois eu lembro que, inclusive, naquele dia mesmo eu falei. A presença dos catequizandos, ela traz um efeito até maior na comunidade. E a presença real da catequese na celebração é o catequizando. Eu estava pensando em colocar pão no dia dos mirim também. O que você acha? Oi? Eu estava pensando em colocar o pão também no dia dos mirim. Sim, porque legal, são crianças. legal. Tem um molequinho lá, Zacarias, quando termina a missa, ele chega para mim e fala, eu quero pão. Mas hoje não é dia de pão.
Aí domingo chamei ele, falei, hoje vai ter pão. Aí ele foi lá e falou para a mãe, tem pão, tem pão. Eu falei, oh, meu Deus. Eles se sentem valorizados, né? Eles se sentem presentes. É aquela coisa que a gente fala. É um negócio muito simples, mas ao mesmo tempo atrai a atenção. Quem começou a colocar esse pão assim, você vai lembrar, foi o Savério. O Savério tinha essa visão de atrair a criança para a comunidade. Mas depois virou frequente, né? Era todo domingo. Sim, toda missa das 10. E era a igreja que comprava o pão, né? Seu Silvio comprava. Tá, vamos lá, vamos tocar o enterro. Quem lê a segunda leitura? Leitura da carta de Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ser direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que faz o Evangelho? Vai fazer, Mateus? Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares da terra será desligado dos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Senhor. Sim. E aí, gente, o que a gente tem aí de impacto na primeira leitura? Eu fui, é lógico que fui dar uma olhada, né? O Sobinaí, né, é um homem dado à vida luxuosa, né? E nem judeu ele era, né? Ele não tinha comprometimento com o povo. Era dado a alianças políticas contrárias ao interesse do povo, visava só o benefício próprio, né? Deus faz a escolha por ele assim, mais identificado com a necessidade do seu povo, né? O melhor administrador da chave do palácio, né? No auxílio, que era o rei Ezequias, né? Porque o outro era dado a alianças políticas, certo? Não tinha nenhum compromisso com o povo, com as leis judias e com o reino de Deus, né? Se bem que no fim, mais para frente, né, o Eliassim também pisa na bola, né? Bem-vindo à humanidade. É.
Não entendi. Bem-vindo à humanidade. Uhum. Ser humano é ser falho. É. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por que ele fala aqui, habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá? Deixa eu ver. Está lá no versículo, no versículos, né? 20, no versículo 21. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Ele já está se referindo a Davi? Não, Davi já era. É. Não. Nós estamos falando do profeta Isaías, ele é pós-Davi, é a época do exílio. Ele está mais para Jeroboão e Jaboão. Quando ele fala aqui, ó, terá um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá, ele já está se referindo aos dois reinos, reino do norte e reino do sul, tá? A divisão. Então, ele já levanta aqui essa problemática, a desunião do povo. É, porque os dois reinos foram divididos, né? Sim, foi após a morte de Salomão. Mas aqui Exatamente. ele já coloca essa questão, como o senhor José lembrou, ele está destituindo aquele que não tem vínculo com a comunidade, para tentar colocar um melhor, um mais, Identificado, né? mais identificado com a comunidade. Né? E é o que a gente vive muito, porque a divisão, você divide para conquistar. A mesma coisa, lógico, aí já é simbolismo, né? Eu vou te destituir do posto que ocupas, demitir-te do teu cargo. Acontecerá nesse dia, chamarei meu servo e vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua parte. Qual é o sentido disso? As vestes do administrador eram vestes especiais que demonstravam a autoridade. E, no caso, a faixa, aí existem algumas, vamos dizer assim, algumas controvérsias, né? A faixa pode ser como a estola do padre, que aí, no caso, para eles, quanto mais longa e mais vistosa fosse aquela faixa, mais importante era a pessoa. Ou mesmo a faixa de cintura. Você vê no livro do Apocalipse, por exemplo, quando ele demonstra Jesus, ele coloca o quê? Que usa o cinto sobre o peito. Por que o cinto sobre o peito? Porque ele está acima dos homens comuns. Então, muitas vezes, essas ferramentas que eles usam aqui é para mostrar a importância que a pessoa tinha dentro daquela sociedade. E como a gente pode trazer isso para os nossos dias? Tá? É a visualização da nossa postura, tanto social como política. A gente tem que lembrar o quê? A nossa sociedade é política, a nossa vida é politizada. Né? Então, a gente tem que trabalhar essa ideia, essa construção de melhoria do mundo a partir da nossa comunidade, a partir da nossa vivência. O que mais a gente tem aí? Ele continua, depois dessa parte que eu li para vocês, ele fala daquela parte que se liga diretamente ao Evangelho. A questão de chaves. Hoje é um simbolismo, né? Um simbolismo do quê? Um simbolismo mostrando a necessidade de se ter apoio e segurança sobre a execução das coisas, sobre a vida do dia a dia. Então, você ter essa presença dentro
e da sua sociedade. Tá? Então, esse líder, o líder, ele tem que estar pronto a reconhecer a necessidade de abrir ou fechar determinadas situações. E nós vamos ter muitas dessas situações ligadas também à nossa construção de fé, à nossa construção de vida. Zacarias, Oi. quando ele fala assim, eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, no caso é uma autoridade, no caso está falando aqui também? Desculpa, Matheus, repete de novo, por favor. Quando ele fala aqui, ó, eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. No caso aqui também seria uma autoridade que puseram sobre ele também? Exatamente. A ideia de chave é exatamente essa ideia de autoridade, de poder. Tá? Quem é que pode mexer na sociedade? Aqueles que detêm o poder. Quem mexe na nossa sociedade hoje? Tá? É o presidente, é a Câmara dos Vereadores, é o Senado, é a Assembleia Legislativa, é a Câmara dos Deputados. Tá? Então a gente fala assim, não, a nossa sociedade ela é gerida por um grupo. Esse grupo dita as principais regras. Se a regra vai valer ou não, se ela vai ter efeito ou não, vai depender do efeito social. Então nós temos muitas leis ou que caem no esquecimento, ou que simplesmente não funcionam. E outras leis que acabam se tornando válidas. Quer ver um exemplo interessante? Eu estava vendo outro dia a propaganda do Fantástico, e os caras estavam falando sobre a lei seca, o início da lei seca, nos anos 70, anos 80. Aí perguntaram para um cara assim, quantas caipirinhas você pode beber e sair dirigindo sem problema nenhum? Bebo umas 8 ou 9 caipirinhas e vou dirigindo sem nenhum problema. Você consegue imaginar alguém hoje dirigindo com 8 ou 9 caipirinhas? É suicídio. Entendeu? Porque hoje você já consegue visualizar que o cara está se pondo em risco e pondo em risco a vida dos outros. Né? Só que naquela época você não tinha essa visão. O uso do cinto de segurança foi uma lei que foi imposta. E quantas vidas o cinto de segurança salvou? Mesmo assim, até hoje, quantas pessoas andam no carro, principalmente no banco de trás, sem usar o cinto de segurança? Quer dizer, nós somos relutantes em aceitar essas mudanças sociais. Mas isso também é uma mudança social. É uma mudança que a sociedade, ela impôs. Né? É que ninguém entende que não é nem obrigação. Isso aí é uma coisa que hoje nós entendemos que é um quesito de segurança. Né? Mas ela é como uma obrigação, punida com multa. Pode falar, seu José. Então, inclusive, na época que se tornou lei, não sei qual emissora fez uma reportagem que um dentista ele bateu no poste e morreu. E diz que ele só morreu porque ele não conseguiu sair do carro porque estava no cinto. Isso é mentira, né? A gente sabe. Hoje ela seria taxada de fake news. Né? Mas naquela época tem inclusive o boato de um cantor que caiu no rio e morreu afogado porque o cinto não se soltou. Tá? Isso tudo é boato, é tudo balaio de gato. Porque o cara morreu afogado, ele morreu afogado porque ou ele morreu na pancada ou ele ficou adormecido em decorrência da pancada. Né? Tá certo que o cinto de segurança hoje é muito mais seguro do que era nos anos 70. Né? Mas mesmo assim, você tem toda essa estrutura, toda essa construção ideológica que a gente rejeitou. E não precisa ir tão longe, não. A gente pode pegar aí 2 anos atrás, vacina da Covid. Se hoje nós estamos livres de usar máscara, é porque nós nos vacinamos. Tá? Mas quantas pessoas rejeitaram isso? Quantas pessoas
Falaram, eu não vou me vacinar porque essa vacina vai matar. Ah, como é que pode uma vacina sair tão rápido? Bom, primeiro, ela não foi tão rápida quanto pareceu, porque já existiam pesquisas com SARS-CoV-1, o vírus SARS-CoV-1. Né? Então, para o SARS-CoV-2, se aproveitou que já tinha de pesquisa. E segundo, se usou tecnologia, o que antes não existia. Né? Tanto que você vê, as vacinas que eles estão desenvolvendo agora, da dengue e da chikungunya, são vacinas extremamente eficientes e foram desenvolvidas mais rápido do que a vacina da Covid. Né? Só que aquela... não vou me vacinar. E a gente acabou influenciado pela própria estrutura política. Os próprios políticos polarizaram e criaram dois grupos, um contra e um favor. Né? O desarmamento, quando aconteceu aquela campanha da proibição do uso de armas, foi a mesma coisa. Alguns grupos defendendo o uso das armas e grupos defendendo a não utilização de armas. A arma é um instrumento de decisão, pode ser um instrumento esportivo, mas também é, ao mesmo tempo, uma maneira de você criar medo, de você criar destruição e de você afastar a paz dos outros. Então, toda essa construção social se enquadra nessa primeira leitura. Né? Então, ele assim aqui vai representar aquele que vem em defesa do povo. Seja o político A, B, C, né? Mesmo porque quando a gente olha um político, olhando o nosso quadro político, e comparando com o quadro político da época, o nosso político hoje, ele não é mais um ser independente. Ele precisa defender, além dos seus próprios ideais, as ideias do partido. Ele muitas vezes é obrigado a votar com o partido, mesmo que ele seja contra aquele assunto. Mas se o partido pode forçar ele a votar em uma determinada matéria. Né? Então, nós temos essa postura também. E muitas vezes o político, para defender ou para se autoproteger, para fazer o papel ali de Sobona, né? O político, para fazer o papel de Sobona, quer dizer, para se proteger, ele acaba tendo que assumir ideias que não seriam as ideias dele, mas as ideias do partido, as ideias do grupo, até mesmo as ideias dos eleitores deles, mesmo que ele não concorde com aquela ideia. Então, essa construção, ela se projeta, mesmo nos nossos dias, numa situação quando a gente deixa de atender o necessitado para atender algo que é de interesse meu pessoal. Caímos de novo naquele pecado original. Eu me basto. Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que matar o problema. O resto é resto. Tá? Como a gente estava falando antes da gente começar a gravação, em relação à celebração da missa das 7 na sexta-feira. Como nós vamos resolver isso? Não sei. Mas nós vamos ter que resolver. Seja através de pessoas que possam, pessoas que estejam em disponibilidade, vai alterando essas pessoas na medida do possível. Ainda bem que é só uma missa por mês. Se fosse uma por semana, nós estamos enrolados. Bom, gente. Ô, Zacarias, Zacarias, o pessoal dessa missa vai ser quem limpa a igreja, porque já vai... Pegar o pessoal que limpa a igreja, já colocar tudo para ler. Só que a limpeza da igreja... Só que o pessoal que limpa a igreja, depois das 7h30... Não, mas a missa vai começar às 7, umas 7h30, 7h40. É uma missa com uma leitura. As orações do fiéis, se tiver. É uma missa extremamente rápida. É uma missa de meia hora. Eu sei, mas assim, se tiver dificuldade, conversar com eles para mudar para 7h30. Vamos ver como é que vai ser essa primeira missa às 7 horas. Se mudar às 7h30 é pior para a gente, né? Oi? Se mudar às 7h30 é pior para a gente, né? É pior na limpeza.
mas facilita o acesso dos Ô, leitores. Cleide, Ah, o que eu falo é o seguinte, eu nunca vou poder participar dessa missa, porque eu levo o meu neto na escola e eu chego em casa 7h15, 7h20, entendeu? entendi. Então, o grande problema dessa celebração, além do horário, é assim, a gente pode estar falando assim, mas se a missa for 7h30, ela tem um pró de ser 7h30, vai facilitar o acesso dos leitores. Ela tem um contra. Se alguém vai trabalhar, quanto mais cedo for a missa, mais cedo a pessoa está livre para ir trabalhar. A Adriana me falou, Vicente, eu venho para mim e depois eu trabalhar. Eu não entendi, José, cortou tudo. A Adriana, que é filha da Celina, ela vem tocar na missa para poder ir trabalhar. Então, tá vendo? Quer dizer, se a missa atrasa, você não consegue já. Ela falou, aí eu tenho que É vir uma faca de correndo. dois gumes. É uma faca de dois gumes. Então, quer dizer, É. se você mantém a missa às 7h, você facilita para quem trabalha, dá acesso para quem trabalha, facilita para quem vai fazer a missa da igreja. E prejudica, por exemplo, os leitores. Vai ter que procurar E no grupo quem vai ter a disponibilidade para cada uma dessas celebrações. só tem uma coisa, se a missa demora, coitado de nós que vamos limpar a igreja. Mas não demora, não. Vai levar entre 25 e 30 minutos. E se o povo comparecer? Mesmo assim, Vai ter mais gente lá no altar do que fora. a Lourdes está falando aí, ó, que se depender da situação, vai ter mais gente no presbitério do que nos bancos. Pior que é verdade. Bom, vamos tocar o enterro. Segunda leitura. O que a gente tem aí da carta de São Paulo aos Romanos? Posso falar? Por favor. Paulo mostra a pequenez do ser humano perante Deus, né? Que nós não conseguimos enxergar o caminho e os desígnios dele, né? Por mais que tentemos, nós não conseguimos entender a ação de Deus em nossas vidas. Só nos resta, pelo meio da fé, acolher a palavra, né? Porque é o finzinho do capítulo, né? É o fechamento de tudo, né? É a despedida, né? É, Lembrando sempre que a comunidade dos romanos não é uma comunidade fundada por Paulo. Então, ele está se despedindo de uma comunidade que não é paulina. É uma comunidade provavelmente fundada por Áquila e Priscila, né? Que eram missionários cristãos judeus, e que devem ter criado essa comunidade na cidade de Roma. Agora, essa despedida, esse trechinho, essa perícope do texto, me traz uma memória de algo que é presente em várias cartas de Paulo, que é a teologia da retribuição. Só que aqui ele inverte a teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição? A teologia da retribuição é que, dentro da visão, por exemplo, da igreja luterana, que é uma que fez um estudo muito profundo sobre a teologia da retribuição, toda a caridade que você realiza em nome de Deus voltará para você de maneira a te atender. Tá? exatamente. Existe uma desvirtuação dessa teologia da retribuição, que é aquela utilizada principalmente pelas igrejas neopentecostais, que falam que todo o dinheiro que você entrega para Deus, Deus reverterá para você. Bom, primeiro, aí Paulo deixa bem claro aqui, por isso que eu falo que é uma inversão da teologia da retribuição. Se vocês pegarem aqui, ó, cadê? Aqui, ó, no versículo 34. De fato, quem concedeu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou a dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Essa parte essa doxologia que Paulo coloca aqui, eu diria que é a chave da leitura.
Né? Tudo é dele, por ele e para ele. Ou seja, nós, muitas vezes, nos colocamos como... É que a gente fala quando a pessoa deve para a gente? Ai, gente. Credores. Hã? Credores. Credores. Nós nos colocamos como credores de Deus, mas, na realidade, nós somos devedores de Deus, que, inclusive, Deus nos deu a vida. Então, a gente tem esse papel invertido, e aqui Paulo coloca bem isso na teologia, uma inversão, como eu falei, uma inversão, minha visão, tá? Uma inversão da teologia da retribuição, onde ele deixa de colocar a cobrança sobre a ação de Deus e nos coloca face a face com o próprio Pai. Tudo pertence a Deus. Nós não temos direito de reclamar ou de falar nada. Tudo é de Deus. E Deus vai nos dar esse entendimento e atendimento. Deus nos convida a essa manifestação do amor. Tudo pertence a Deus. Tudo é dado a Deus para a glória dele. Por isso que Paulo fecha a carta com essa doxologia. Lembrando que o que é doxologia? Doxologia é um ofertório, uma entrega. E ele aqui faz o quê? Essa entrega. Tudo é dele, por ele e para ele. Lembra do por Cristo, com Cristo e em Cristo? É o mesmo tipo de oração. É uma doxologia. Só que aqui não é para Cristo. Aqui é dedicado a Deus. Aqui é dedicado ao Pai. Mais largo, gente, na segunda leitura. Alguém quer colocar mais algum tempero nesse angu? Muito difícil essa leitura, Zacarias. Não nos pergunte. Não, ao contrário, a gente tem que se perguntar. Quanto mais difícil a leitura, ou mais difícil é o texto... Não é, porque você olha, você lê e fala, meu Deus. Lembra da leitura orante? A gente tem que acostumar a tentar fazer a leitura orante. A gente faz a leitura umas 2, 3 vezes, e tenta extrair dela o centro dessas passagens, para que a gente consiga construir uma visão ampla sobre ela. Tá? Lógico, tem informações que nem sempre a gente vai perceber, mas às vezes a gente pega aquela chavezinha que está ali escondida, né? Aquela chavezinha que o profeta escondeu, ou que São Pedro guardou, né? E a gente consegue abrir o texto de uma maneira mais ampla. E muitas vezes um detalhezinho que você percebe era a chave que faltava para todo mundo conseguir entender. Pois é. Difícil é encontrar a chavezinha, ela é muito minúscula. E aí, gente? O que a gente pode falar dessa segunda leitura para a comunidade do Madalena? Desculpa, Zacarias, como que é a pergunta? O que a gente pode colocar dessa segunda leitura em relação à vivência do Madalena? Então, por exemplo, nós estamos aqui discutindo a celebração do dia 1º de setembro. Tá? O que a gente pode trazer para a comunidade a partir dessa segunda leitura? Microfone fechado, Josete. Josete, teu microfone está fechado. Josete, seu microfone está fechado. Ela não está ouvindo. Pronto, agora foi. Não, Zacarias, aqui é como que é. Tudo é dele, por ele e para ele. É para essa comunidade que são todas tentando ser dona da igreja. Não são deles, é de Deus. Então, esse é um ponto importantíssimo. As pessoas começarem a perceber
que a comunidade não pertence a uma pessoa, um grupo, uma pastoral. A comunidade pertence a Deus. Cabe a nós zelarmos e construirmos Então, essa comunidade cada vez mais forte. então, mas as pessoas tentam se apoderar, Zacarias. E a gente está vendo cada vez mais. Eu não sei o que É natural. eu não sei o que está dando nesse povo. Eles estão se achando, se apoderando, achando que eles são dono, que eles podem, eles mandam. Não é assim. Infelizmente, a gente passa sempre por ciclos desse tipo. São lideranças, principalmente, a gente chama de novos convertidos, quando uma pessoa muda e quer levar todo mundo para a igreja dele, né? A mesma coisa acontece com determinadas lideranças. Eles atuam nesse papel de novos convertidos, acabam atuando e agindo como se achando os donos, até perceberem que, na realidade, você não manda nada. Que não adianta você Aí, guardar. aqui em cima, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter uma retribuição das coisas, questão de ser retribuído, é isso? Não. Exatamente. Mas é aquela coisa de que adianta você criar silos enormes para guardar toda a tua colheita, se amanhã você pode estar morto. Lembra do texto de Mateus? O imprudente. A gente muitas vezes faz isso. Sim, senhor. A gente tenta construir situações onde eu me projeto como o grande líder, a grande importância. Não, eu sou passageiro. Deus e Cristo vão ficar, eu vou embora. Cristo estará antes de mim e estará após mim. Então não adianta. Olha aqui, só uma coisa. A pastoral familiar, no dia do encerramento, na quinta-feira, para todo mundo saber que era pastoral, eles foram uniformizados e não usaram a roupa. É uma coisa meio. Sabe, aí eu faço minhas as palavras do Padre Anísio. Eles deveriam usar aventais. Pois é. Porque aí com um avental você coloca a serviço. Agora, se eu estou numa pastoral, seja qual for, seja catequese, familiar, crisma, isso não é pastoral, né? Mas grupo de batismo. Então, peraí, qual é a minha importância dentro daquela construção? Eu não necessariamente sou um instrumento, eu sou uma ferramenta que será utilizada. Então, porque eu acho assim, se vão uniformizados, eles querem se mostrar que realmente são eles. Não precisa, porque se colocassem a roupa, ia saber da mesma maneira. É o humano se fazendo sobressair, né? Mas são coisas que acontecem. Às vezes até a pessoa que fez isso nem fez. A pessoa que pensou isso, às vezes nem pensou. Ela pensou mesmo na valorização da pastoral. Mostrar que existe uma pastoral familiar. Né? Mas pode ter errado a mão. Né? Porque você tem aí uma dupla interpretação. Você mesmo colocou essa ideia. Eles poderiam ter colocado a OPA e mesmo assim se saberia que foi a pastoral familiar. Por N motivos. Lógico. Até mesmo pelas orações, pelas invocações, se saberia que é a pastoral familiar. Agora, quem está fazendo a leitura deveria ter seguido o rito. Tá certo que oficialmente não eram leitores, né? Não... Só tem uma coisa, não são, mas assumiu o lugar. Essa é a Nivete Filho de Mateus. Então, a postura deles foi não do grupo de leitores, mas da pastoral. Só que aqui você falou, ali você está num rito, numa celebração. Então, qual seria o mais correto? Eles estarem paramentados para a celebração. Se existe um paramento, se usa o paramento. Se não existisse um paramento, aí eles iriam
com, abre aspas, o Não uniforme. é, porque se para subir lá, fazer as leituras é para estar com a OPA, então não importa quem vai, eles vão ter que usar OPA. Então, é o que eu estou falando. Para você participar da liturgia, você deveria estar paramentado. Pois é, A OPA é o paramento. Né? O sim. paramento do leitor é a OPA. Tá? Agora eu sou mais bonitinho que os outros, eu sou melhor que os outros, e eu não vou pôr, eu vou com a minha roupa. Eu vou com a camiseta da pastoral. Então, mas aí, Nilzete, cai naquela situação que eu já comentei com vocês. Nós precisamos de uma pastoral de liturgia. Quem deveria estar olhando isso? São os leitores? Não. É a pastoral de liturgia. E aí a pastoral de liturgia deveria chegar nos membros da pastoral e falar assim, olha, gente, aqui vocês não são membros da pastoral, vocês são membros da liturgia. Sendo membros da liturgia, vocês vão paramentados para a liturgia. Mas quando a Tereza falou para mim que eles falaram para o padre que eles não iriam usar, que eles iam usar a roupa deles. Então, mas aí acontece o quê? Eles falaram, o padre acaba meio que relevando, ele não vai arrumar confusão. Mas se você tem uma pastoral que cuida disso, o que o padre iria falar? Vai e fala com o membro da pastoral X. Esse membro da pastoral X é que deveria... Você tem que usar, você vai fazer uma ação litúrgica, você vai fazer uma consagração, você vai fazer algo consagrado, sendo consagrado, você vai paramentado. Então, aí caberia realmente essa pastoral de liturgia, que nós não temos. Porque aí você poderia falar, assim, não, eles vão. Por quê? Porque você está assumindo um papel que não é da pastoral familiar. Você está assumindo um papel que é da liturgia. E na liturgia, você cumpre... imagina, o profeta não, o Zacarias, pai de João Batista, quando ele entra no templo para queimar o incenso, que ele recebeu o anúncio do anjo, ele está paramentado, ele está usando a túnica, as vestes litúrgicas. A OPA é uma veste litúrgica. Você precisa da OPA para fazer a leitura? Não, você precisa da OPA para fazer a leitura. Na verdade, eu, por exemplo, preciso do óculos, eu não enxergo nada. Mas a OPA não, a OPA é um objeto de destinação exclusiva da celebração. E isso só vai conseguir firmar mesmo uma pastoral de liturgia. Não, porque se for assim, daqui a pouco os leitores falam, eu vou com a minha roupa, eu não quero usar, pronto. Aí um dia outro não, aí vira bagunça. Mas que os leitores já têm essa consciência da questão do paramento. Mesmo que a gente não concorde plenamente com o uso da roupa, todos têm a sua roupa, usam as roupas que estão lá, ou usam aquelas vestes, aquelas túnicas antigas, né, morcego, que tem lá. Mas todo mundo se paramenta para fazer a leitura. Mas, eu repito, a gente precisaria de uma pastoral de liturgia. Então, porque se responsabiliza a fazer o serviço do outro, então vai fazer corretamente, não do jeito que ele quer. Ensinando. Mas tudo bem. Mais alguma coisa, gente? Eu queria falar que Deus ama cada um, independente do que ele é. Se ele é bonito, se ele é feio, se ele é grande, se ele é pequeno, que todos nós somos iguais. Na realidade, nem todos são iguais, né? Você, por exemplo, é bonita, eu sou feio, então tem essas diferenças. Sou bonita. Eu sou grande, você é menor. Eu não sou bonita. Mas aí... Ô, Cleide, fala para ele, diante de Deus somos todos iguais. Não, Deus fisicamente, né? Fisicamente, biologicamente... Fala lindo, eu não falo nada. Não, eu entendi, eu estou brincando. Mas você está correta, quer dizer, perante a Deus, todos nós devemos nos oferecer, né, essa doxologia que Paulo deixa no final da carta,
ela vem bem contra isso. Tudo é dele, por ele e para ele. Né? Então, somos convidados a nos tornarmos verdadeiras ferramentas do amor de Deus. Oferecer esse amor de Deus. Cada um do seu jeito. Lembra aquela leitura de Paulo também, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? Cada um tem um dom diferente, mas todos têm dom. Uns têm dons, têm mais dons, outros têm menos dons. Uns têm dons para falar, outros têm dons para escutar, outros têm dons para fazer a limpeza da comunidade, outros têm dons para fazer para dar catequese, alguns têm dons para fazer leitura, para falar em público, mas todos têm dons. Agora, qual que é a importância? Pegar todos esses dons e colocar para ele, por ele e para ele. Então, nós somos convidados a disponibilizar esses dons que Deus nos ofereceu. Eu tenho dom, ele funciona? Depende de mim. Eu tenho que aceitar esse dom para que ele possa, de fato, funcionar. Deus me dá livre-arbítrio. Eu posso escolher ser leitor ou não ser leitor. Usar a OPA ou não usar a OPA. Né? Só que Deus nos dá a vida e nos convida a colocar essa vida em prática. A colocar essa vida a favor da comunidade e a favor do próprio Deus. Ô, Zacarias, o padre reclamou daquela bancadinha que as crianças só para fazer leitura. Ele falou que as crianças vão cair e ele não quer ver aquilo. Ficou preocupado. Então tem que pedir para fazer uma maior, mais larga e mais alta. Mais larga. Não sei quem pode fazer. Larga, né? Porque aquela que tem lá foi a Cleide que fez, não foi, Cleide? Eu pedi pro rapaz fazer. Mas lá não tem uma que é mais larga, só que ela é mais. Não, só que ela é baixa. sim, mas ele fala que as crianças podem cair. Tem que fazer tipo a da Aparecidinha. A da Aparecidinha é quadrada. Você entendeu? Entendi. Ela tem que ser assim, uma altura assim, um quadrado assim, ó, sei lá, de 40 centímetros. Mas arrumar uma madeira, arrumar as madeiras e fazer, isso não é difícil. O duro é arrumar o material. Ele Aqui, cismou na do serralheria, ele cismou. Serralheria. Ok, marcenaria, né? Não é, ele cismou domingo. Falei, ô, meu pai do céu, cada dia ele vê uma coisa. Aí eu falei, pai, eles não caem, vai cair, a menina tá só com um pé, ele sobe com o pé e fica pendurado. Eu falei, ô, Jesus. Falei, essa tábua aí é derrapante, não vai escorregar. Mas quando ele cisma, vai virar a cabeça do homem. Mas tranquilo, a gente vai, aos poucos, vamos procurar um material para fazer e a gente faz uma nova. Se acontece um acidente, dá um bem com criança. Não, ele falou, se cair eu não quero nem ver, pelo amor de Deus. Aí mesmo porque eles estão segurando na mesa da palavra, né? Mas... Na hora do treme-treme. Se você não sabe, agora ele já não vai mais ler as intenções da missa das 10. Quem vai fazer é o pessoal do canto. Porque ele se atrapalha, o pessoal escreve errado, ele não consegue ler. Domingo ele demorou 10 minutos para começar a missa. Tentando ler. Quando ele foi fazer a saudação, era 10h10. Aí ele falou, não, me orientaram a passar para lá. Ele falou, só na missa das 10. É porque tem mais, né? Eu acho que o povo escreve rápido e ele não consegue ler. Aí ele pergunta para um, para outro. Não, gente, eu já vi letras ali que para ler aquilo ali, eu só levou da farmácia, viu? Mas antigamente, quem fazia eram os leitores, lembra? Que fazia as anotações. Lembro. Nós tínhamos um comentarista. Além das 3 leituras, a gente tinha um comentarista. Então, antes do início... Não, Zacarias, mas até antes da pandemia, eram os leitores que faziam, escolhia um para fazer a marcação.
Aí durante a sim. Agora Aí entendi o que você quando- está falando. Aí, quando veio a pandemia, aí o pessoal da acolhida começou a fazer, e eles continuam. Só que tem gente que Na realidade, eles assumiram o papel. escreve, tem gente que escreve de uma maneira que fica muito difícil. Faz letra aberta e o padre não entende. Bom, se fosse eu escrever, eu iria escrever em hieróglifos antigos. É que não entendem. Pois é. Vendo aquelas cuinhas assim. Pode falar, Cleide. Escrever cuinha. Escrever em cuneiforme. Em letra Cunha cuneiforme. chama? Já imaginou que legal? Cuneiforme. Ó, domingo atrasado, ele falou, nossa, acho que era a família assim, não lembro o sobrenome, ele falou, gente, é a família inteira aqui, porque teve uma época que não seria, você lembra? Era só 7º dia, 1 mês e 1 ano. Os outros não liam. Aí o padre Anísio chegou e começou a ler tudo. Não, e que é pior, como o povo sabe que ele vai ler, aí vai todo mundo que coloca lá o nome da família inteira, papagaio, periquito, cachorro, Então, aí gato. ele falou, nossa, aí ele falou, fulano, ciclano, beltrano, tudo, acho que eram 5 pessoas. Nossa, todo mundo da mesma família, meu Deus. Porque a pessoa coloca até a 15ª, o tataravô que morreu há 50 anos atrás, estão colocando a intenção da celebração. Agora, Para isso, você já tem as intenções anônimas, que é as que vão no cestinho. pois é. Aí ele fala, traga e coloca dentro do cesto, né? Porque aí não precisa ler, ali só vai de 7º dia, é saúde, né? Ele deveria voltar, eu acho que ele deveria voltar exatamente nisso. Você vai fazer as orações, as intenções da missa, aquelas que são ação de graças por nascimento, ação de graças por casamento, 7º dia, 1 mês, 1 ano, vai lá. Tá? O resto, tudo no cestinho. Porque agora ele falou que na missa das 10, ele só vai falar a de 7º dia, 1 mês e 1 ano, né? O resto, quem fizer o comentário que vai fazer. Falaria já no início da celebração. Essa celebração é em memória ou celebração em intenção de fulano, beltrano, e aí faz o comentário inicial. Aí fala e os demais falecidos todos falam, sem Lá, falar o nome. E, eu concordo. Só que aí caímos de novo na mesma situação. A gente precisa constituir a pastoral da liturgia. Mas aí ele já não pediu para você montar essa pastoral até hoje? Eu não posso montar a pastoral. Quem tem que montar a pastoral é ele. Entendeu? Ele me consultou, eu falei, eu concordo e precisa. Porque todas essas coisas têm que estar na pastoral de liturgia. A liturgia. Só que é aquela coisa, a gente perdeu durante a pandemia. Nós estávamos sem cerimoniários, sem coroinhas. Né? Basicamente, uma parte da acolhida foi o pessoal que antes era da higienização, que virou a pastoral da acolhida. Né? Então, precisa se reunir novamente e se reorganizar essa liturgia. A formação vamos ver o que vai acontecer. Nilzete, Pelo menos os cerimoniários. Oi, fala. O casal foi ontem. Aqueles jovens. Eles foram. Eu fiquei pensando se eram eles. É esse. Não foi. A moça me falou que faz 1 mês que eles começaram a frequentar a igreja. Estão indo todo domingo agora. Ela falou assim, aí eu falei assim, que bom, porque chegaram já com vontade, mas ela é batizada e fez a primeira Eucaristia, só que é um crisma. Mas o rapaz não tem sacramento nenhum.
Uhum. Mas ora, ontem, quando eu trabalho, pegar a Bíblia lá, o cara, ele poderia ser ateu, mas o cara manuseia a Bíblia muito bem. Meu filho falou que ele tem bastante conhecimento da Bíblia, porque Então, ele nasceu na família evangélica, ah, só que ele bastante, só que depois ele saiu, para ele não eles continuou. localizarem os sacramentos na Bíblia, eles foram os primeiros, o rapaz foi o primeiro a encontrar todos. Ele tem bastante conhecimento. Então, pois você chegou o casal lá, mas eu que era eles, não. Você, domingo, não falou nada? E ela não é Que bom, graças, nenhuma, né? graças a Deus. Ela falou, eu pensei que ela não tinha feito nada. Eu pensei que ela Ela é batizada e fez primeiro Eucaristia, só rapaz, não. Tá bom, Zacarias, não vamos interromper mais você. Nossa, não estou interrompendo. Isso aí é material de interesse. A gente tem que estar a parte da acontecendo. Ô, Zacarias, uma pergunta agora do Zacarias. O caso que ele é evangélico, e ele foi à igreja evangélica. Só que aí a doutrina ele igreja evangélica, mas ele quer ser batizado na igreja católica. Depende da igreja que ele foi batizado, tá? Se ele chegou a ser batizado na igreja evangélica, dependendo da igreja que ele foi batizado, dependendo do rito que foi feito na igreja que ele foi batizado, ele não será batizado novamente. Tá? Porque já é batizado. Essa igreja onde ele participava, tiveram tripé, batizando em nome da Santíssima Trindade, inserindo o indivíduo da comunidade e feito com água, tá? Você não rebatiza, ele já é batizado. E dá um tchau pro Carlos, que eu tô vendo a mão dele gesticulando pelas suas costas aí. Fala, seu José. O José quer falar. Então, Zacarias, foi isso que eu falei para ela. Quando a pessoa falei para ela que na religião que era batizado no nome do Pai, que não é do Filho do Espírito Santo. Ele falou assim, eu quero ser batizado. Então, mas aí precisa ver qual, por exemplo, eu era da igreja metodista, ou da igreja presbiteriana. Tá? Se ele era da igreja presbiteriana, ele não precisa ser batizado. Agora, se ele tem dúvida quanto ao sacramento que ele recebeu, então ele é batizado, mas num batismo de confirmação, e não num batismo mesmo. É só um batismo, se ele foi batizado, se confirma. Se ele não foi batizado, ele é batizado. E aí, Carlão, tranquilo? Ô, Cleide, você está falando de quem? Cleide, você está falando de quem? Rapaz, daquele rapaz, do rapaz. O que você estava vendo? O casal de hoje? Eu vou perguntar para ele. Fala, seu José, o que você queria falar? Se for do batismo, não tinha sido criado, só para me esclarecer, para me entender, aquela Conix, que é das igrejas cristãs, que ela se equivaleria. O Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, CONIC. Exatamente. As 7 igrejas que compõem o CONIC. Então, então isso que eu estou falando. Elas não abrem essa possibilidade do batismo já estar valendo? Não, elas não abrem essa possibilidade. As igrejas do CONIC não é possibilidade, é fato. Se a pessoa for batizada numa das 7 igrejas do CONIC, ela é batizada para 7 igrejas. É reconhecida, né? Então. É reconhecido pelas 7 igrejas. Tá? Exatamente. Mas aí existem outras igrejas fora do CONIC que, se o batismo foi realizado corretamente, inclusive algumas evangélicas, se o batismo foi realizado corretamente, esse batismo também é válido para a Igreja Católica. E como nós professamos um único batismo, tá? Se o batismo foi realizado corretamente, em nome da Santíssima Trindade, com água, e inserindo o indivíduo dentro da comunidade,
ela atender esses 3 pontos, a pessoa não deve mais ser batizada, porque nós professamos um único batismo, está no nosso creio, está no Niceno Constantinopolitano. Esse palavrão aí. Vamos trocar, Né? pessoal, às 10 horas. Vamos lá, Evangelho. O que a gente tem de importante no Evangelho? Bate com a primeira, a chave do reino, né? Que é, Jesus concede a Pedro a responsabilidade de levar adiante o projeto de Deus, né? Conhecer Jesus como Filho de Deus, né? É o sinônimo de fé. Jesus, aí tem um pouquinho na frente, eles deram uma cortada no capítulo, né? Porque mais à frente, o Pedro acreditava no Jesus guerreiro, triunfalista, né? E aí Jesus chama a atenção dele. Mas esses 2 versículos cortado do texto, né? É aquela coisa, Pedro sempre é o que dá o fora, né? Ele sempre é o humano. Estava indo tão bem. E é tão bem, ele pisa no mate. Na hora de ganhar os 10. Uma pergunta. O que é Messias? Ele fala assim, tu és o Messias. O que é Messias? Jesus. Carlos que é. Jesus. É um ungido, né? Mas o que é Messias? O que é Messias? Messiânico. Não, messiânico é o Messias que exerce sua atividade. É um título, minha gente. Messias não é o Salvador? É um título. Na verdade, Jesus é Salvador. O nome Jesus se traduz como Salvador. Messias é um título. Mas Jesus não é o Messias do Salvador, Pedro? Não. Calma. Messias é um título. Messias quer dizer ungido. Ungido por Deus. Que é o mesmo título, Cristo. Jesus, o nome Jesus, Yeshua, quer dizer Salvador. Então, Jesus quer dizer Salvador. Messias quer dizer Cristo, quer dizer ungido. Só para vocês entenderem o contexto da coisa. Porque às vezes você, Jesus é o Messias. Aí que é Messias. Aí que é Messias. Aí a gente era aquela, não, Messias é Jesus é o Messias. Não, peraí. Messias é um título. É um título dado a Jesus de Nazaré. Ou a Yeshua de Nazaré. Então, Jesus, o Messias, é o título dado para ele como o Filho de Deus. E aí vamos ver. Na identificação, vamos sempre lembrar que o texto foi escrito anos após a ressurreição. Então, tudo que ele fala aqui, ele usa como fatos futuros aquilo que já foi passado. E aí, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista. Por que João Batista? Por causa da comunidade dos batistas, que era muito forte antes de Jesus. Que Jesus acaba absorvendo a maior parte desse grupo dos batistas e acaba se tornando discípulos de Jesus. Outros ainda que é Elias ou Jeremias, ou seja, que é um profeta. Então você tem João Batista como aquele que atende a necessidade do povo. Os profetas, como aquele que fala em nome de Deus. E aí Simão Pedro respondeu: título do ungido, tu és o poderoso. Aí Jesus completa: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso. Tu és Pedro. Aí Pedro aqui, palavra grega, que tem duplo sentido. O Cefas, tanto é cabeça como é pedra. Daí, inclusive, entre outras coisas, aquela nossa cabeça de pedra ou cabeça dura. Vem dessas duas palavras gregas serem iguais.
cabeça e pedra. Então, cabeça dura, cara teimoso. Também vem dessa questão de cepas. Tá? Então, Cabeça dura. Samuel. Cabeça dura. o carno é a cabeça dura. E aí ele completa dando as chaves. As chaves por quê? Porque a importância que você tem de liberar ou proibir, impedir uma ação qualquer. E lógico, essas ações vão depender da sociedade onde eu estou observando. Então, o pecado de hoje pode não ter sido o pecado de ontem. O pecado de amanhã, hoje, pode ser considerado pecado. Amanhã pode ser considerado pecado. Essa construção social, de ética, de moral, ela vai variar conforme a sociedade. E aí depois, aí tem aquela questão aqui no finalzinho do Evangelho. Ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Por quê? A princípio, o que nós temos aqui? Cada um tem que descobrir que Jesus é o Messias. Cada um tem que encontrar esse Jesus Salvador entre nós e colocá-lo em prática. Nos entregarmos de corpo e alma ao trabalho e à dedicação. Então é a caridade, a divisão. É muito fácil, vai, eu tenho 10 milhões, pego 100 mil e dou. É diferente de eu ter uma cesta básica e tirar 1 quilo de arroz para doar. Então, aí ela tinha aquela questão da viúva. Quem saiu mais justificado? A viúva que doou uma única moeda que tinha, ou o rico que doou um monte de coisas? Então, essa caridade ela também depende muito do nosso intermeio, saber o que você está doando. E principalmente que ninguém saiba o que você está fazendo. Né? Sua doação seja o mais discreta possível, para que você não se promova a partir dela. E aí, crianças, o que mais que vocês colocam aí? O que era pecado antes que agora? Por exemplo, o pecado original, um exemplo típico, o pecado original até o século XVIII era considerada a própria relação sexual. Então, se falava que o pecado original era a relação entre o homem e a mulher que deu origem ao filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A intenção de se tornar igual a Deus. Desde o início dos tempos. Mas o que é uma relação entre o homem e a mulher? Uma relação de amor, ou deveria ser uma relação de amor. Pelo amor dos dois, você vai terceira vida. O sexo, por exemplo, já foi considerado como pecado. Mesmo nós tendo um livro na Bíblia canônico, desde o Antigo Testamento, que é o Cântico dos Cânticos, que é um livro de cunho sexual. Isso para citar um assim, bem simples. Há alguns séculos atrás, apedrejar uma mulher não era pecado. A pena de lapidação não era pecado. Como é que Jesus quebra esse paradigma? Quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Vocês percebem? Então, o pecado vai existir conforme a sociedade o constrói. O pecado é uma fonte social também. E a ignorância de saber que é pecado, que nós muitas vezes usamos como ferramenta para fugir da nossa responsabilidade, também é uma forma de pecado. Eu não sabia que era pecado, por isso eu fiz. Zacarias, destruir a nossa igreja antiga não foi um pecado?
Depende da interpretação, velho. Para mim, é uma judiação, porque você tinha uma edificação que era muito mais fácil ser adaptada ou reformada do que você fazer uma nova. Agora, eu estou com um tremendo problema na mão. A gente não consegue dar continuidade naquilo que foi começado. Continuamos com a mesma situação, com a falta de salas, com a dificuldade de espaço, e perdemos o espaço que já estava montado. Aquele padre, filho da mãe, quer que dá uma surra nele. Mas são ideias, são pensamentos que a gente, até mesmo má orientação. Às vezes, uma má orientação, até mesmo pessoas de má índole, que queriam tomar vantagem sobre algum fato, levaram a isso acontecer. Tá? Não estou acusando, por favor, tá? Aliás, eu nem estava na comunidade nessa época. Estava afastado. Não, mas o que o pessoal fala que ninguém foi consultado, simplesmente o padre foi lá e mandou derrubar. Ele não pediu opinião de ninguém. Alguém teve a ideia. Ele não deve sair da cabeça dele direto. Meu projeto original não era esse. Mas o projeto original já era mesmo demolir. O projeto que José Carlos concebeu já era demolir ela. Mas era fazer um algo diferente. Baixinho, tem que apoiar também. Mas ele tinha uma ideia diferente, um projeto diferente. Mas, eu falei, são coisas que a gente não sabe se passou. E nós temos um problema muito sério na igreja como um todo, principalmente são padres seculares. O padre leva com ele boa parte da história e boa parte dos vários documentos que a comunidade produz. E fica difícil você avaliar depois o que alguém pensou antes. Então, muito se perde na transferência de um padre para outro. Se você não tiver tudo escrito, tudo guardado, vai tudo embora, vai tudo junto com o padre. E quando você vai ver, você não sabe mais por que aconteceu aquilo. Mais alguma coisa, gente? De minha parte, ok. Não, senhor. Eu também. Mateus, você precisa falar mesmo, Mateus, você está falando demais. Você e a Cleiton ali, ó, muito. Foi só observando mesmo. Pedindo a Deus que Ele estenda a bênção sobre todos nós, os leitores, catequistas, e o leitor também é um catequista, porque ajuda a catequizar a comunidade, que faça da nossa mensagem autêntica, faça de nós pessoas que levam a autêntica mensagem de Cristo a que esse desejam ouvir, para que os ouvidos das pessoas consigam se abrir e receber de bom grado a palavra que veio do Senhor. Por isso pedimos à grande catequista, a primeira a ensinar a Jesus, inclusive, a rezar, que ela também nos ajude e nos guie no nosso caminho. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa Amém. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, fiquem em paz e a gente vai se vendo. Seu Zé, quinta-feira, então, é nóis. Quinta, não esquece, tá? Pode deixar. Quinta é nós na fita. Eu faço a leitura. Tá, joia. Eu faço a nossa. Deixa eu vocês descobrir. Oi? Beijo. Boa noite pra vocês aí. Quinta-feira.
Boa noite.